Olá, estudantes do Formação de Docentes. Vamos agora começar um vídeo novo, que é da aula de hoje, no dia 22 de março, certo? É a aula 4, ok? Então, vamos trabalhar sobre a concepção de infância e educação infantil na história. Fazer um resgate histórico da figura da criança, ou seja, do período da infância desses indivíduos, né, que são pequenos, que requerem a formação e são foco do nosso trabalho, né? Estamos formando professores que vão atender as crianças, o período da infância. Portanto, é muito importante que você, professor, professora, tenha esse olhar, tenha o entendimento da evolução que se teve desde antes da Idade Média, nas várias concepções e os lugares que a infância ou a criança ocupou dentro da sociedade de cada época. Então, a minha proposta para você é identificar as diferentes concepções de infância existentes desde a Idade Média, contrastar o lugar que a criança ocupa hoje em relação ao que ela já ocupou no passado e compreender os fatores que colaboraram para a concepção de infância que temos hoje em dia. Tá certo? Então, o plano de aula está aqui, também vai ser disponibilizado no Google Classroom, com os objetivos, toda a proposta comum que eu já tenho feito a cada aula. Vou tentar fazer um vídeo mais curto, um vídeo único, né, para vocês. Então, vamos lá, vamos começar a entender então que a educação infantil ela sofreu muitas alterações e ganhou muito espaço de discussão nos últimos anos, né? Legislação própria, entendimento de lugar desta clientela a ser atendida. Então, nem sempre foi assim, nunca teve tanto destaque esta faixa etária, essa população, vamos dizer, de indivíduos de determinadas idades, né? Vamos pensar em crianças aí desde o seu nascimento, infância, né? Até os 7 anos de idade. A educação infantil vai até 5 anos, né? O ensino fundamental, anos iniciais, começa aos 6 anos de idade. Mas a infância se estende um pouquinho mais, né? Infância é uma coisa, educação infantil é um período que se recorta da infância da criança. Mas a criança, ela ela é um serzinho aí em desenvolvimento, inclusive que se estende esse período passando pelo ensino dos anos iniciais. Então, vamos entender um pouquinho que essas mudanças elas acontecem paulatinamente no decorrer da história, ou seja, devagar. E muitos fatores colaboraram para que nós tivéssemos hoje um entendimento de criança, de infância, do ponto de vista psicológico, emocional, cognitivo, afetivo, psicomotor, né? E no campo do direito também, como cidadão de direito, que o ser infantil. Ok? Bom, então vamos lá. É, Muitos fatores no âmbito cultural, econômico, religioso, na concepção de mundo, colaboraram para a evolução, para o cenário que nós temos hoje em dia. Mas nem sempre a concepção de infância foi igual a que nós temos hoje em dia. Vocês vão se alarmar com os relatos que eu posso fazer nessa aula, né? Dizer, nossa, mas como isso, que absurdo isso, meu Deus! Mas tenham a consciência e assim, digamos que o olhar precisa mudar com relação à análise do fato histórico. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu olho o mundo com a ótica, ou seja, com a lente que eu tenho hoje de construção social, de vivência, de formação, de moralidade, de princípios éticos, de entendimento de funcionamento legal, de sociedade, enfim, uma série de conjuntos que
forma o consciente coletivo, que não é só um consciente individual, eu estou inserido dentro de uma sociedade, portanto, eu penso a partir dos critérios e do repertório que essa sociedade me fornece. Então eu tenho uma lente para olhar a realidade atual. Quando eu vou olhar os fatos do passado, de outra época, de séculos anteriores, eu troco essa lente. Não são os mesmos valores, não são os mesmos princípios. Eu tenho outros critérios para analisar. Então eu tenho que vestir outra lente diferente da que eu tenho enquanto pessoa inserida em um momento histórico. Veja que não dá para julgar as pessoas da Idade Média com os mesmos critérios que eu julgo as pessoas que convivem ao meu lado, contemporâneas a mim. Essa noção de historicidade, de período, de visão, é importante cada um de nós termos, para a gente não se escandalizar com as coisas que aconteceram no passado, ok? Se o que aconteceu lá acontecesse hoje, nesse marco histórico que estamos vivendo, é óbvio que teríamos uma situação de estranhamento. Mas olhando o passado, vemos que a gente sofre um processo de evolução constante. A única coisa que nós temos de certeza na nossa vida é a mudança. E a morte também, né? A morte é a certeza. Todo mundo vai morrer. Mas a constante evolução de pensamento que nós sofremos, isso é uma certeza absoluta. Bom, então vamos lá. Vamos falar da concepção de criança lá no passado? Vamos então. O sentimento de infância nem sempre significava a questão de afeição que nós temos hoje. Por quê? Justamente por conta da condição da sociedade, até mesmo a situação sanitária em que se viviam antes do século XV, né, no decorrer da história, em que as crianças, a infância era tida como um período em que os seres que habitavam esse momento não deviam receber afeto, não deviam receber afeto, afeição, apego. Por quê? Porque as condições sanitárias eram tão precárias que a mortalidade infantil era muito comum. As pessoas conviviam com um número de mortalidade infantil muito grande. Então, aferrar-se afetivamente a este ser podia te trazer uma perda, né? Uma sensação de perda, quando ela provavelmente podia morrer. Então as crianças não tinham essa relação de afetividade com os adultos, familiares, porque elas eram constantemente substituídas. Ao passo que a mortalidade era muito alta, a taxa de mortalidade era alta, a taxa de natalidade também era alta. Para compensar essas perdas, as crianças eram substituídas como se fossem objetos. Então, esse óculos já não presta mais, morreu, tem um outro óculos imediatamente para substituir. Esta criança adoeceu, morreu, eu já tenho outra para ocupar o seu lugar. Então, a questão do afeto, né, não era algo assim pensado ou culturalmente praticado. Bom, a criança também era entendida como um adulto em miniatura. Não havia especificidades para o entendimento desta faixa etária. As crianças eram mini adultos. É, a, a proposta, né, a obrigação de socialização desse ser não era delegada necessariamente à família. A criança, sendo um mini adulto, era tirada do seio familiar, era levado para um grupo de adultos, convivia com adultos, falava e participava de todo o cenário de adulto e era inserida no seu processo de transição, de crescimento, muito mais do que evolução mental, evolução de comportamentos e aprendizagens, mas muito mais o seu processo de desenvolvimento, de expansão física dentro do ambiente laboral. A criança era inserida no trabalho antes de qualquer outra formação. Era isso que era entendido como a construção do indivíduo.
o ambiente de trabalho. Então, a criança era tirada do ambiente familiar, levada a um ambiente onde adultos vão trabalhar as habilidades laborais para o seu desenvolvimento. Né? Isso é muito claro, e até mesmo na Revolução Francesa, Revolução Industrial, nós temos relatos de crianças que participavam da jornada de trabalho junto com os adultos também, e eram seres pequenos. Adultos pequenos que, por exemplo, se conseguiam se enfiar embaixo das máquinas em movimento para retirar pedaços de materiais, de matéria-prima que caía ou que se enroscava no meio das engrenagens, situação de alta periculosidade. Mas, como eu disse, tem que olhar a visão daquela época com as lentes daquela época, ok? Então, assim, não se tinha clareza com relação ao período da infância. Qual era o período da infância? O critério que eles utilizavam e que vem da etimologia da palavra infante, ou seja, não falante. Infante é não falante. A criança era não falante a partir do momento em que ela não tinha a dentição completa, não conseguia realizar a pronunciação das palavras adequadamente, como um adulto pronuncia. Por este motivo, justamente era um infante, não falante. E até mais ou menos a idade de 7 anos aí, essa concepção de infante, de criança, ou seja, que não conseguia expressar-se verbalmente adequadamente. Fazem associação à dentição não completa da criança, certo? Bom, então, essa criança, né, por conta de todas essas condições, justificava a falta de vínculo com a família. Vamos passar então ali a uma evolução, tem um salto quantitativo, né, a partir do século XV, 1600 até 1800, século XV, XVI e XVII, quando a criança passa a ter direito a um período de quarentena. Agora vamos entender a questão de quarentena como isolamento para voltar a uma condição diferente, para ser reinserida na sociedade. Essa quarentena, esse período de tempo em que a criança precisa, era entendido como o período de tempo que a criança precisa adquirir determinadas habilidades, conceitos, formação moral, cívica, para ser inserida na sociedade. Não dá para jogar a criança imediatamente na vida adulta. Então, era justamente o entendimento que se tinha esse período de formação. Aí é que entra a institucionalização da escola. A escola, a tutoria, o espaço privilegiado para a formação, especialmente moral, cívica, de conduta da criança, para que ela possa conviver e praticar o que está dentro do universo do adulto. Bom, o que levou a isso? A reflexão da igreja, as reformas, a protestante, a reforma católica, que entendeu a criança em dois polos diferentes. Primeiro, a sociedade, a partir da concepção religiosa, entendia a criança como um ser inocente, engraçado, divertido dentro do seio familiar, e a outra concepção como ser inacabado, um animalzinho que precisa de receber instruções para passar a ser gente. E essa instrução partia do campo moral, a criança era inocente, precisava receber orientações com relação ao seu comportamento, sua sexualidade, seu modo de importar-se diante das outras pessoas, né? E também a formação de conhecimentos culturais e mais tarde academicamente elaborados para poder praticar a sua vida social. Então veja o quanto a igreja, a religião,
e a evolução que a sociedade passou a partir do momento que saiu da Idade Média, começou a Idade Moderna, né, o afloramento da burguesia, a decadência do sistema feudal, onde as famílias tiveram o surgimento da classe média, as famílias puderam ter maiores condições de cuidar dos seus, desses personagens, desses cidadãos pequenos. A criança passa a ter o entendimento, né? Os adultos passam a entender as crianças, a infância, como um período de preparação, uma promessa para a idade futura. Então eu tenho que preparar os menores para assumir o lugar, para serem prósperos no futuro. E é aí que nasce a função da escolarização e o lugar da criança passa a ser um lugar próprio, um lugar com características próprias, com entendimento, com visão, com comportamento, com estrutura física, tudo isso é próprio desse indivíduo. Bom, vale lembrar que, no decorrer da história, as crianças que nasciam no seio de famílias abastadas, né, a realeza, a nobreza, já tinham esta concepção, né, já tinham essa proteção. Isso se estendeu de modo mais amplo à sociedade tendo essa nova visão. Então, é importante entender que sempre houveram categorias, classes sociais, mas que em determinado momento, com a burguesia, com a ampliação desses direitos, se passou a se considerar melhor as questões da infância. Um elemento muito interessante que a gente tem que conceber é que não existia vestimentas próprias de crianças de pessoas adultas e de crianças. Elas se vestiam a partir das pinturas e registros artísticos que se tinha da época, os poucos que faziam, a criança se vestia como se fosse um adulto. Uma menina, uma criança pequena, podia se vestir um vestido com decotes, né? Então, veja a postura e o entendimento, né, do mini adulto. Foi trazido, inclusive, na aula por uma das estudantes a situação da não diferenciação entre menina e menino, roupa de menina e roupa de menino também, né? Naquela época. Mas isso mais para a população mais pobre, porque a realeza tinha condições de representar a questão de gênero ali de forma mais tranquila. Bom, então, passando mais adiante esta aula, né? Esse sentimento de família, de responsabilidade da família cuidar da criança e encaminhá-la para a escola, ele é mais recente, né? Ele é mais do século XVI, XVII, com esse surgimento aí dessa nova camada social. Hoje a criança é vista como um sujeito de direito, situado historicamente, que precisa ter as suas necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais supridas, certo? Então é o que caracteriza o atendimento integral e integrado da criança dentro do seio institucional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da instituição escolar. Deixa eu ver então mais alguma coisa que eu posso dizer. Vou ler o finalzinho do texto, tá, para vocês e depois vou fazer as perguntas que a gente tem que responder aí no material impresso. A concepção da infância como um ser particular com características bem diferentes das dos adultos e contemporaneamente como portador de direito enquanto cidadão é que vai gerar as maiores mudanças na educação infantil, tornando o atendimento das crianças de 0 a 5 anos ainda mais específicos, exigindo do educador, nós, educadores, uma postura consciente de como deve ser realizado o trabalho com as crianças pequenas, quais as suas necessidades enquanto crianças e cidadãs. Ok? Bom, então, veja como nós evoluímos durante
no decorrer da história, né, do entendimento do lugar que a criança ocupa na sociedade. Eu tenho 3 perguntas para vocês. A primeira, relate como foi a evolução, como foi evoluindo a concepção de criança no decorrer da história até os dias atuais. Então, vai estar no texto e também no vídeo. Eu falei, né? Como evoluiu, de onde a criança partiu até onde ela chegou, né? De uma concepção de mini adulto, né? De um ser que se vestia de modo como se fosse um pequeno adulto, que era tirado do seio familiar para ser socializado com adultos, não havia distinção entre o ambiente que a criança podia frequentar e o não, o que era apropriado, o que não era apropriado para a criança, tudo isso não existia. As crianças eram iniciadas no mundo do trabalho, no mundo da sexualidade, muito precocemente, essa é a palavra. Então, o que foi acontecendo no decorrer da história até chegar a esse momento? Então, eu quero que vocês citem também, na pergunta número 2, alguns fatores que contribuíram para a nova compreensão da infância desenvolvida entre o século XV e o século XVIII. Então, o que aconteceu? O que mudou para a gente mudar o jeito de pensar a infância? Conceitos religiosos, né? A instituição igreja teve uma função dentro desse cenário e a instituição escolar teve uma concepção, né? A mudança da configuração das classes sociais, da burguesia, teve influência nisso? Então, quero que vocês pensem para poder responder. Qual a relação entre a valorização da infância e a institucionalização da escola? Então, a valorização da infância tem relação com a criação da escola? Esse lugar próprio onde as crianças devem estudar, devem estar, devem se preparar, né? Esse lugar muito próprio para a formação desses seres pequenos, existe relação entre a valorização da infância e a escola? Então, pense um pouquinho para poder responder. O material eu vou colocar logo lá na. Primeiro eu tenho que passar para o YouTube, depois eu passo para o Google Classroom, mas também vai estar aqui essa folha. Nós já estamos quase concluindo esse processo de retrospectiva dos conteúdos do primeiro, segundo e agora terceiro ano, para começarmos o quarto ano, tá certo? Então, não deixem acumular atividades, vão fazendo os relatos de vocês, porque depois, quando eu pedir, vai ser em formato vai valer como nota, vai ser como avaliação, esse início de portfólio de montagem que nós vamos fazer. Tá certo, gente? Qualquer dúvida me colocam no particular, podem perguntar pelo meio do Google Classroom ou pode me chamar aqui no WhatsApp que eu respondo, ok? Bons estudos para vocês e até mais!